A ideia, então, hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente chama de habilidades de vida, habilidades socioemocionais, mais especificamente sobre resiliência, né? É, vamos tocar em outras, mas acho que essa tem tocado mais a gente de um jeito mais contundente. Cada vez que a gente ouve dizer, acho que a gente que está na área de educação acaba escutando mais, o quanto o índice de suicídio entre esses jovens adolescentes cada vez mais novos tem aumentado, né? E aí quando a gente se depara com mais uma notícia, e aí a gente teve essa semana mais uma notícia dessa, a gente se assusta e fala, meu Deus, o que é que está acontecendo, né? O que é que não está dando certo? Que caminho é esse que a gente está fazendo? E a gente, como pai educador dessas crianças aí, né? O que está acontecendo que não está dando muito certo? A gente tem aí uma geração mais velha, nossa, que era uma geração que veio do apanhei, mas sobrevivi. Claro que sobrevivi a custas de muito tratamento e de adoecimentos de outras ordens. E sobrevivo hoje, né, quase uma sobrevivência mesmo, e à base de muito remédio, os adultos têm conseguido aí dar conta da vida e tudo mais. Mas, diante de uma dificuldade, a nossa geração dava conta de catar seus caquinhos, se refazer e minimamente seguir em frente. E aí a gente está aí com uma geração que tem 13, até a partir de 13 anos, que diante de algumas situações, umas muito difíceis mesmo, e outras de outra ordem, não dão conta de se restabelecer. E aí a gente vê esses índices de suicídio cada vez maiores e cada vez chegando mais pertinho da gente, né? Cada vez a gente via isso muito fora daqui tudo, e agora a gente vê na escola do vizinho isso acontecer e fica aí tenso para ver, meu Deus, quando é que isso vai chegar aqui no meu quintal mesmo? Porque já está na minha vizinhança. Então, o que será que aconteceu, né? Que a gente tem tentado fazer diferente, a gente não bate, né, e sobrevive, a gente tem tentado uma educação diferente, mas tá esquisito, não tá também funcionando. Tem alguma coisa aí que a gente precisa olhar, e é o que a gente vai falar aqui, né, Raquel, que acho que é uma coisa que é importante salientar, que a gente não vai falar, a gente vai falar de um todo, a gente vai falar de uma maioria, de um geral, mas que a gente sabe que o ser humano é único, com as suas especificidades, e que cada caso é um caso, e cada situação é uma situação, mas que tem aí um movimento, um todo, que vai desenhando para a gente um formato que a gente precisa olhar, que a gente precisa se repensar como educadores e como pais e tudo. E aí queria conversar com você um pouquinho sobre isso, que você me contasse aí o que você anda pensando a respeito disso que tem acontecido. Legal, a sua introdução foi ótima e eu acho que é um tanto complicado e gera uma dor também de escutar. Talvez, na verdade, já venha acontecendo há um tantão de tempo, mas agora está um pouco mais explícito, né? As coisas estão chegando, eu acho que a questão da internet chega muita coisa boa e um mix, né? De coisas boas e coisas ruins também. Então, acho que aí fica muito explícito esse período e muito marcado essa questão, acho que, do suicídio. E se a gente pensar de uma maneira como a Gabi falou, bem geral, pensando generalizando e vindo de um fluxo social, comunitário, de uma grande maioria, num desenho simplista de dizer historicamente, quem, na verdade, são os pais da nossa geração atual e quem é a geração atual e as possibilidades de uma geração futura. Eu acho que todas as vezes em que nos colocamos no mundo sempre questionando tudo, na verdade, eu acho que o lugar da pessoa que, na verdade, se diz presente viva é o ponto de questionar e principalmente questionar o que aconteceu, o que vem acontecendo e o que pode acontecer com esse desenho. Pensando que tudo isso tem uma relação muito grande, pensando no processo geracional, onde a gente fala de tolerância ao estresse, resiliência e frustração,
e aonde a gente amarra tudo isso e tem-se um desenho muito próximo da geração passada com a geração atual. A diferença é na execução das situações. E aí eu estou sendo super generalista, eu não estou dizendo sobre as famílias que buscam leitura, conhecimento, se questionam, não é esse lugar. Eu estou vindo de um lugar generalista e simplista dizendo que na geração passada, anterior, eu vou dizer, até o processo desse boom da internet, dessa comunicação, e aí eu estou falando de boom da internet de 2002. Então, eu estou falando de um processo antes de 2002, eu estou falando de uma educação que foi a nossa, e aonde teve-se vários outros processos históricos, então não tem como dizer sobre própria ditadura, sobre os processos agressivos, então tem lá no passado uma história de eu não dou conta da informação, eu vou para a violência, né? E aonde também existia uma sobrecarga humana das pessoas, e o processo de educação, ele não era revisto por várias questões, onde a criança não era vista, e não era um lugar de cuidado para esse lugar, e aonde as relações, os conflitos, eles iam para o lugar de, assim, ou extrema se cala, ou um lugar agressivo. E aí não existe escuta. E parece um tanto quanto estranha a palavra que eu vou falar, mas sim de um lugar muito passivo. A agressividade, ela é um lugar passivo, porque, na verdade, o único lugar ativo é a conversa. E é um lugar em que os brasileiros fogem. Se você prestar atenção, em qualquer grupo de WhatsApp, aonde exista um fervor de emoções, porque nós brasileiros, nós não sabemos ainda nos comunicar, e aí tem alguém que faz um levante que é assim, gente, vamos parar? Gente, olha, já deu. Então, o que acontece? A gente fica aos extremos, né? Ou para, não vamos falar desse assunto, ele incomoda, ou a gente vai para um lugar muito agressivo. Então, nós ainda estamos aprendendo a falar. E aí, o que eu estou querendo desenhar do passado para não perder esse raciocínio? Então, no passado, existe o quê? Uma educação onde tem, sim, um processo ainda muito agressivo, muito violento, ou de um certo isolamento, e nós percebemos, pelos resultados da nossa educação, onde nós percebemos que não conseguimos, com os nossos pais no passado, ter tido discussões abertíssimas sobre N assuntos. Então, não foi ativo, essa linguagem não foi ativa. E aí, vamos falar um pouco da nossa geração, que entrou um tanto num lugar de... Ai, perdão, gente. E aí, falando um pouco da nossa geração, em que a gente entra num lugar em que a gente não percebe e que ele está muito próximo do lugar passivo. Por quê? Porque existe muita informação, após 2002 foi um boom de informação, que eu digo assim, as possibilidades que a internet deu, os conteúdos, a facilidade, mesmo com a internet ainda, mesmo com o uso de livros digitais e tudo mais, mas assim, um boom de possibilidade de conhecimento. E um aumento exaustivo também de trabalho, e a gente viu até no desenho da pandemia, que isso ficou, parece que muito claro, em que realmente teve-se uma exaustão muito grande das famílias. Nessa exaustão, cai-se num lugar passivo também, aonde também não existe escuta. Então, o lugar da educação, ele tem um lugar, que eu falo, muito tênue, ou de uma maneira, assim, muito fácil de cair na passividade. Por uma exaustão ou quantidade gigantesca de trabalho, por um lugar difícil de discussão, e ele acaba caindo num lugar passivo aonde a gente vai para N situações, aonde tem o processo em que eu delego, aonde tem o processo aonde eu amenizo qualquer situação de conflito, porque eu não consigo lidar com aquilo, também não aprendi a lidar com aquilo. E aí, todo esse processo passivo, onde que ele cai? Num lugar onde nem eu, nem a criança, principalmente a criança, não compreende o processo de frustração. E a frustração, ela remete a um lugar de tolerância gigantesca.
em que isso dá condição a uma resiliência para que a pessoa tenha um processo de calma e serenidade para resolver as situações. E aí, olha onde a gente vai cair. Se tudo isso não acontece, existe um lugar muito gigante onde se cai num lugar da ansiedade, na depressão, que é esse caminho oposto à resiliência, à frustração e à tolerância ao estresse. E se perceber, uma doença social. Então, quando você pensa sobre quais são as doenças hoje, não tem como não citar ansiedade, depressão, são lugares onde eles ficam muito visíveis. E aí tá bom, Raquel, você falou de uma maneira generalista, simplista, mas aonde tudo isso funciona, como, na verdade, fazer com que isso aconteça, qual que é a prática disso com a criança, né? E aí vamos para um lugar muito mais prático. Desde um simples fato em que, exemplo, o teu filho ou tua filha cai, se machuca, ou tem qualquer questão em que ele possa passar por um processo que é mínimo referente à frustração, esse é um encontro de aprendizado gigantesco. Então, exemplo, aconteceu qualquer coisa aonde existe a possibilidade dele passar por um processo de frustração junto com você, o ganho disso no futuro é gigante. Então, exemplo, uma queda, eu vou falar de alguns exemplos simples, uma queda física, né? Então, a criança tem uma queda ali. Aí você pega e fala, passou, vamos levantar, não sei o que, olha aqui. O fato de você fazer a fuga de um processo simples, você não deixa teu filho frustrar para aquela queda. Aí, exemplo, o teu filho chega com um desenho que, sei lá, aconteceu alguma coisa na escola, algum amigo falou para ele que o desenho dele era horrível, ou ele achou que o do amigo era melhor que o dele, ou o dele era horrível. Sei lá, ele vem com alguma questão para você e fala assim, ou ele mesmo faz e fala assim, nossa, meu desenho tá horrível. Aí o pai e a mãe faz assim, não, tá lindo, tá maravilhoso, imagina, vem cá, vamos levantar. Imagina, o que acontece quando a gente não faz um encontro com a emoção dele? A gente desfoca, e aí a gente fica sempre buscando uma fuga. E o cérebro faz com que todas as vezes em que eu sinto uma dor ou que eu me frustre, eu corro. E aí eu vou aprender a fazer isso. Então, assim, isso vai virar um hábito em que eu como criança, sou super inteligente, faço as minhas conexões e entendo que todas as vezes quando acontece qualquer coisa, vai para esse lugar onde eu preciso ficar super positivo. E esse lugar, nem sempre ele é um encontro de um grande aprendizado. Aí, vou falar de outras situações, assim, eu vou falar de situações bem simplistas, porque às vezes a gente não se dá conta. Então, exemplo, é isso, é alguma coisa em que a criança, ela queria, ela queria, e aí ela não conseguiu, e aí ela começa a se frustrar e a chorar, e aí você tenta resolver para ela. Exemplo, ela perdeu um brinquedo, ou ela esqueceu o brinquedo no carro, ou ela esqueceu o brinquedo em casa, ou esqueceu na casa de um amigo. Aí você desesperadamente vai no carro para buscar, porque você não quer dar conta daquilo dali, ela está estressada. Você chega, às vezes, até ligar para um amigo para dizer, ele esqueceu aí, eu posso passar para buscar. Você começa a criar um fluxo maluco de tentar minimizar aquele estresse em que a criança está passando. E, na verdade, aquilo dali é um grande encontro com o processo de frustração e luto que você precisa abraçar, acolher e dizer, caraca, que oportunidade. Na verdade, é assim que você precisa pensar. Mas você fica tão cansado, exausto, com tanta coisa, que você precisa minimizar aquele processo, que nem você dá conta de lidar com aquela frustração. Aí, o que acontece numa situação dessa? A criança perdeu alguma coisa, sumiu alguma coisa, ou está na casa de alguém, aí você precisa trazer ela, exemplo, para a própria responsabilidade, independente da idade. Essa criança pode ter 2, 3. É dizer para ela assim, primeiro, situar, fazer um lugar de identidade. Filho, filha, esse brinquedo que você está dizendo que você esqueceu, primeiro, de quem que ele é? Eu acho que tem que ter um lugar de você colocar a criança primeiro num lugar de se questionar, sabe? Porque ela tá ali frustrada e gritando como se você fosse responsável
por algo que é dela. E aí isso daí também é um lugar de responsabilizar essa criança. Aí você fala assim, filho ou filha, primeiro, vem cá, de quem que é esse brinquedo? Aí a criança, óbvio, é meu. Aí você fala assim, então, é seu. Quem que estava com ele? Era eu. E aí, vem cá, onde você deixou? Às vezes ela pode dizer que não, lembra, ou que ela deixou no carro, ou que ela deixou na casa do amigo, aí você fala assim, então, você deixou lá em tal lugar, tá. Nós vamos ter que ligar para o teu amigo amanhã, porque agora ele está descansando. Durante a semana podemos resolver isso, ou sábado nós vamos até lá, nós ligamos para eles, agora não tem como pegar esse brinquedo agora. O horário, nós temos um outro compromisso, situar um pouco esse lugar. A criança vai ficar frustradíssima. E aí, deixei no carro. Filho, a gente acabou de entrar em tal lugar, você deixou no carro, eu não tenho como buscar agora, neste exato momento. Então, é um lugar que ele não é tranquilo. Assim, ele não é tranquilo. Não é. E aí, ele é um lugar difícil, essa criança ela pode sim fazer um escândalo muito maior, mas assim, se a gente não dá uma respirada, e aí eu trago para o adulto, né? Então assim, se o adulto ele não vem, não traz uma respirada, pede auxílio de outro adulto, às vezes você precisa estar numa atividade naquele momento. Então, nem que não tenha teu parceiro, tua parceira, às vezes é pedir ajuda de um terceiro mesmo, que você também, claro, confie ou visualmente saiba que é uma pessoa responsável, não um terceiro qualquer nesse desenho. Mas alguém que você possa dizer, olha, vem aqui, tem como você me ajudar a ficar com ele para que ele não se machuque ou com ela, eu preciso resolver tal coisa, volto. Sinalizar para a criança que você também vai executar tal ação e retorna. Mas assim, eu acho que primeiro é fazer esse lugar de identificação. Se você tem possibilidade de estar com essa criança, você está abraçando um aprendizado com a tua criança. Então exemplo, se você tem esse tempo, é muito melhor você acolher essa frustração e se manter nesse lugar dizendo, vem cá, você está muito bravo com isso, que você queria ter isso agora. Às vezes é legal você trazer algum contexto teu. Olha, eu também, sei lá, ontem eu queria tal coisa, não consegui na hora que eu quis, eu tive que... e aí você conta as coisas que você fez. Nossa, eu tive que fazer tal coisa, para ou mudar o foco, ou você tentar se acalmar. E aí é legal você articular esse lugar com a criança, ou simplesmente dizer, eu também não gosto disso. O que eu posso fazer agora é acolher, estar próximo a você. E aí acolher, mas você está acolhendo aquele lugar de raiva e frustração dele ali naquele momento, mas deixando ele entender aquilo junto. E ele também compreender, caramba, isso é responsabilidade minha. Na próxima eu tenho que ficar de olho nisso, porque eu não quero que isso aconteça. Então ali são dois ganhos. O ganho da frustração junto com a criança e tá bom, Raquel, e aí? Aí o que vai acontecendo com o tempo? Essa criança ela vai entendendo muito dessa dinâmica com você. Por quê? Porque você vai deixando ela encontrar com essa frustração. Então, assim, perdi o brinquedo. Para que repor o brinquedo? A reposição de um brinquedo perdido, ela pode ser muito mais coisas perdidas amanhã. Então, o que tem que dizer? Poxa, caramba, eu também fico muito brava quando eu perco um negócio que eu amo muito. Vem cá, vamos chorar junto? E você também pode chorar, porque às vezes é um brinquedo que você também amava do teu filho. E é legal, porque às vezes ele fala, pô, caramba, eu tenho uma companhia para essa perda. Porque quando a gente está em luto, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, a gente não quer que alguém chegue pra gente e fale assim, vem cá, vamos tomar alguma coisa, vamos pro bar, vamos pensar vamos mudar o foco. Você não quer isso. Você quer que alguém chegue do teu lado, que alguém chore com você. Quem são as pessoas que você procura quando você está enlutado? Se você perdeu alguém, aquelas que conheceram aquela pessoa e vão compartilhar com você de histórias daquela pessoa. Porque aquilo vai te trazendo para um outro lugar. E é esse lugar que você quer estar. Então, quando a gente pensa em coisas assim que parecem simples, mas não são, é um brinquedo, sei lá, um papel. Poxa, às vezes tem os pais, nós pais, às vezes a gente não compreende. Pô, era uma folha de sulfite que caiu ali no... Mas aquilo dali tem um contexto tão diferente para aquela criança, sim, em que aquele papel, se a gente pensar que é realmente, sei lá, uma pessoa
em que essa criança perdeu, é nesse lugar que ela fica abalada. Então, assim, não é ruim, pelo contrário, é muito bom as crianças passarem pelo luto, junto com a gente até. Mas um lugar que a gente precisa aprender é como a gente passa o luto com o nosso filho. É quando a gente fica do lado e fica junto, e chora junto, se aquilo também for interessante. Se não é verdadeiro, não. Acolhe, fica do lado. E se ele precisa chorar, você está tranquilo com aquela perda, só fica do lado. Às vezes é um silêncio, é um corpo Sim. perto do outro, que ajuda demais. E aí, falando dos ganhos desse lugar, a frustração, ela está diretamente relacionada com a tolerância ao estresse. Então, assim, o que é o lugar do estresse? O estresse, ele é o lugar ansioso. Ansioso no ponto de você ficar imaginando tudo o que você precisa fazer, ou aonde você quer estar, você não está naquele lugar, você não tem condições de estar ali agora, e você sofre antecipadamente por algo que não acontece, e você fica num limbo de medo, de expectativa de que vai acontecer, de que não vai acontecer, e é um dos piores lugares, eu acho, do horror humano é estar nesse lugar. E aí você não consegue viver, você só se projeta para algo que não acontece, e aí isso daí vão trazendo outras angústias. A própria depressão faz com que você caia também nesse lugar, e aí é o que é a depressão, é você imaginando coisas que elas não acontecem de uma maneira super pessimista, mas que tem um entrelace com a ansiedade, que entrelaça com a ansiedade. E aí o que acontece? Tudo isso é um lugar que ele é oposto à tolerância ao estresse. Porque o tolerante ao estresse, ele é aquele que ele percebe que ele está frustrado, então ele entende que ele está frustrado, e aí ele começa a buscar recursos para ele entender como que ele vai solucionar aquilo. E também entende que, assim, o desenho em que a gente vive na vida, ele não é assim, começa uma coisa, termina a outra, depois começa a outra. Não, começam 15 coisas de uma vez, uma está no começo, uma está no meio, uma está no fim, você está no meio de tudo isso, administrando todo esse lugar, e aí você vê que as coisas elas não são tão organizadinhas assim, e aí você precisa se organizar. E esse lugar de tolerância ao luto faz você aprender a se organizar. Isso é uma competência em que a nossa geração, eu digo por mim, a gente precisa muito aprender. Por isso que é difícil de nós fazermos com os nossos filhos. E aí, quando a gente faz esse desenho, dá para entender, sim, por que hoje a gente tem um alto índice de suicídio na adolescência. Porque se não tem frustração, não tem tolerância ao estresse, se eu tô caindo nos outros lugares, e aí, esse lugar que eu tô caindo, gente, ele entra de várias maneiras. Ele entra, assim, se a família, de uma maneira muito amorosa, ela vai executando as ações onde a criança não é responsável por ela, essa criança, ela se torna passiva em relação a ela na vida. Ela como centro das atividades. E nós precisamos colocá-las como responsáveis por tudo em relação ao que elas têm, porque é esse lugar, exemplo, eu vou falar de uma situação em que teu filho vai para a escola, tua filha vai para a escola, e aí, sei lá, ela esquece alguma coisa na escola. O que na verdade, como você precisa fazer? É a mesma coisa do brinquedo. É quando você diz assim, exemplo, quem é responsável por tal objeto? E esperar que ela se posicione, sou eu. Então, é o teu objeto. E aí, você deixou ele em tal lugar. É legal colocar o sujeito nessa frase, isso é importante para a própria programação neurolinguística dessa criança, onde ela se responsabiliza. Então, assim, as suas coisas, você precisa, no caso, né, organizar, ficar atento. Então, assim, se você gosta muito de brincar e é uma hora em que você perde um pouco da atenção, então, o que eu posso te ajudar como um adulto experiente é o que? Olha, exemplo, tirou o objeto, joga na tua mochila naquela hora para não esquecer.
Então, é legal você ajudar essa criança, na verdade, que é o nosso papel como pais, na verdade, de ajudar essa criança no processo onde ela se responsabiliza, onde ela entende como que ela pode articular a vida dela escolar, a vida dela com os amigos dela, e aí ela vai prestando atenção, ficando atenta a esses lugares. E esse lugar, onde ela é responsável, você também está, como que eu falo, alimentando o empoderamento dessa criança. Porque ela é responsável pelas situações, ela se posiciona, ela consegue observar o que está à frente dela. Então, exemplo, o fato de um adulto executar tudo para uma criança, ou ele achar que está ajudando a criança no sentido de acolhê-la ao máximo, protegê-la ao máximo de coisas ruins, na verdade ele está fazendo o oposto, que é deixar essa criança como um adolescente ativo, um adulto ativo. Essa criança, pelo contrário, ela fica super passiva. E aí, quando ela começa a entrar na adolescência, que ela começa a questionar esse lugar, quem são os pais, quem é ela, o que ela quer, e aí entra nesse grande limbo de questionar as coisas. Ela, na verdade, ela nunca foi questionada. E aí já começa um grande conflito, sabe? E aí o que acontece, dependendo de como foi esse lugar da infância, dependendo de como foi esse lugar de muito elogio ou de muita proteção, ela vai sim buscar isso em outras relações, às vezes de maneira abusiva, às vezes porque ela vai se submeter àquilo para ela poder ter, né, esses encontros. E às vezes ela também vai fazer o quê? Ela vai se calar, porque ela não vai se identificar naquele lugar, e aí o lugar mais triste é onde ela se cala ao máximo, e aí acontecem esses lugares onde é muito triste para nós, onde ela acaba entendendo que não faz sentido a vida dela no espaço onde ela está. E aí é isso que acontece com os nossos adolescentes. Então, quando a gente pensa em um lugar em que a gente pense assim, eu quero focar em um lugar da educação do meu filho. Se a gente foca na resiliência, para mim, ela é a base de qualquer outra emoção ou qualquer outro aprendizado. Não tem como uma pessoa resiliente não ser empoderada, não tem como uma pessoa resiliente não fazer acolhimento, não tem como uma pessoa resiliente não questionar o lugar de respeito. Se você pensar, ela é o grande ouro e talvez o grande segredo, eu acho, do desenvolvimento socioemocional de qualquer pessoa. Agora, para a criança ser resiliente, né, Raquel, as coisas precisam acontecer na vida dela. Acho que essa é a grande chave. Não é que a gente... Putz, a vida já é dura, né? As questões vão aparecer, o brinquedo vai quebrar, ela vai perder as coisas, vai ser difícil se relacionar com os amigos. Você, como família, não precisa ficar provocando, nem estressando, porque ela vai viver aquilo. Agora, ela precisa viver aquilo que está acontecendo. Porque se a gente também vai super protegendo, na melhor das boas intenções, porque a ideia aqui não é pôr o dedo na cara de ninguém, porque quem não, de nós, não já super protegeu sua cria. Mas a gente, na melhor das boas intenções, vai tentando deixar aquela vida muito perfeitinha, muito maravilhosa. Porque, nossa, é nosso potinho de ouro, é nosso bem mais precioso. O filho hoje, ele tem um lugar que não tinha antigamente, né? O filho não é, bom, vem aqui para me ajudar a pagar minhas contas, que daqui a pouco você está trabalhando. Não, é a grande realização da sua vida, né? Então, ele tem um outro lugar, e aí ele vai servindo para isso. Então, se ele é todo esse sonho, ele não pode sofrer, né? E aí a gente vai tirando o sofrimento tão descaradamente, assim, muito na melhor das boas intenções, muito imbuída do nosso sonho, do nosso ego, da nossa expectativa do maternar e do paternar, e ele fica ali, ele vai colher esses frutos. E aí, então eu penso assim, que eu sempre falo, putz, sempre vai dar trabalho, não tem escapatória. Uma coisa você pode dar um trabalho bom, que vai dar certo, pode dar um trabalho e tá tudo errado. E aí você vai ter trabalho de novo lá na frente, ou você vai se deparar com uma situação que é irreversível,
né? Que você não tem o que fazer, que a hora que você perdeu o filho, não há o que se pode fazer, né? Não tem revolta. E aí nem você vai lidar com esse luto. Mas é muito difícil lidar com o choro, é muito difícil, lidar com a frustração é super difícil. Então, quando me acontecem coisas assim, e eu sou mãe de filho único, eu sou mãe mais velha, então eu tenho, né? Essa coisa fica assim de, ai, ai, mas poxa, né? Faz isso, ai, deixa pra lá. Isso fica. Então eu tenho que me policiar pra falar, pô, precisa chorar, não do tipo, chorar. Eu acho que foi você, teu vídeo ficou Pode paralisado. ser, pode ser. Bom, então o que a gente faz é esse movimento de superproteção. E aí eu queria até te contar uma coisa que, assim, que aconteceu aqui, que foi tão avassalador, que é muito engraçado. Bom, o meu guri tava brincando, ele tinha achado nas sementes, cara, ele perdeu na colônia de férias do começo do ano, enterrado na areia, uma chavinha de fenda de um brinquedo dele. Enfim, eles estavam aí escavando outro dia, 6 meses depois, e acharam, e os meninos lembravam, olha que bonitinho, e deram para ele. Quando ele achou a chave de fenda, ele foi resgatar os brinquedos que encaixavam naquela chave de fenda. Aí brincou, eram tratores, você conhece a figura, né? Então eram tratores, caminhões, não sei o que, brincou, ficou brincando na rampa da garagem de casa, e largou tudo na rampa. Isso aí foi brincar de outra coisa. A gente ia num casamento, na hora do almoço, meu marido ia levar a noiva, ia num carro, a gente ia depois, a gente tava se trocando. O Gabriel simplesmente deu ré e passou por cima do trator. E foi embora e me mandou uma mensagem assim, passei em cima do trator dele. Puxa, tava chateado, mas ele não podia voltar, ele não podia fazer nada. E eu me arrumando e falei, ixi, eu muito tonta, ixi, menino, acho que é seu pai atropelou seu brinquedo, vai lá ver. Ele olhou, e a hora que ele desceu, talvez não tinha o que se pudesse ser feito, certo? Não, estava morto o brinquedo. Todo cangalhado, como a gente fala, todo espedaçado. E ele chorou muito. E eu precisava me arrumar para sair. A gente tinha que ir no casamento, não tinha que fazer. Eu ia de carona, porque o Gabriel estava indo levar a noiva. Eu ia de carona, e ele chorou copiosamente sentado no portão. E chorou. E xingava o pai, lógico, né? Porque alguém tem que ter culpa. E o pai, que fez de propósito, que foi muito malvado, e não sei o quê. E eu dizia para ele, nossa, aqui de cima. Eu falava aqui de cima, ainda é difícil mesmo. Se você precisar de ajuda, você vai ter que vir aqui, porque eu não posso descer agora. Enfim, foi um chororô. A gente, quando estava pronto, ele já estava vestido, eu desci, a gente recolheu os caquinhos do caminhão, botou na sacola, levou, a gente olhou e falou, bom, talvez dê para montar, juntar essa parte que você gosta com essa outra, não sei o quê. Mas foi. E ele chorou. Mas você não pode pensar. E assim, o que podia ter feito? Podia ter descido correndo, distraído. Não, a gente compra outro depois. Ah, a mamãe compra outro depois. Vamos brincar de outra coisa e tudo. Mas a gente tem que deixar, né? Porque primeiro é só um brinquedo, para começar, né? É um brinquedo muito querido, muito querido. Para ele era o brinquedo da hora, né? Era o brinquedo da vez. Quando você falou assim, vai lá ver o brinquedo, eu já pensei, meu Deus, imagina alguém, tipo assim, um acidente na Raposo, é um familiar teu, alguém fala assim, olha na Raposo, foi o seu primo, vai lá olhar. Foi bem assim que eu fiz, porque na minha cabeça, era uma bobinha, e assim, na minha cabeça nem tinha quebrado tanto, era uma vez. E, cara, e foi assim, ele chorava no portão aqui, os vizinhos falavam, nossa, tá matando o filho. Mas, cara, foi bom, sabe? É bom. E aí você fala, poxa, e aí quando ele dizia a culpa é do meu pai, eu falava assim, nossa, seu pai ficou tão triste que ele fez isso, mas de quem era o brinquedo? Quem não guardou o brinquedo? E, Gabi, olha 2 encontros lindos nesse exemplo, assim, que você trouxe. Você falou você falou para ele ir lá, para ele ver, e isso acontece na vida real, de alguém tá numa situação super difícil, mandar você ir ver, às vezes, um corpo de alguém que é muito próximo a você, assim, com zero toque de leveza mesmo. Então, eu gostei, assim, parece que... Eu já te falo o porquê disso. E um outro lugar que eu achei interessante, que assim, você tinha um compromisso, você estava pronta para aquele processo, e você também sinalizou para ele que você também estava com um lugar. Porque assim, o que eu acho também desse novo lugar em que a gente
em que e tem uma geração também muito massa que está lendo sobre disciplina positiva, comunicação não violenta, em que os adultos eles fazem assim, eu paro tudo aqui, eu vou parar tudo, porque agora é o momento de acolher essa criança. Aí o que Não acontece com importa esse o que ser esteja humano? acontecendo, né? Não Você pode dar importa. Então, contexto. você assim, você não tem compromisso, você não tem lá o teu vestido para colocar, você não tem a tua maquiagem para fazer, e o casamento espera você. O casamento espera. E aí, exemplo, você para tudo, e aí a vida não é assim, né? Aí você para tudo, não, vem cá, vou lá com você, acolhe, aí depois você chega atrasada. O que a gente traz também para essa criança quando a gente para tudo, e aí faz assim, agora é o seu momento, isso não é real. Isso não é real. As pessoas no mundo real, elas não param, assim, todo mundo paralisa, vamos lá. Se existe esse lugar de costume, eu paro tudo para agora ser o momento da criança, essa criança entende neurologicamente que é assim. Então todo mundo precisa parar para ela. Então não é só a mãe, o pai, que é um lugar de vínculo, é assim sempre. E aí ela começa a entrar num outro lugar. Não, agora sou eu e você vai parar porque... E aí, peraí, opa, existe também várias outras coisas acontecendo. Então, o mais difícil, assim, por que na verdade educar uma criança eu acho que é um grau de complexidade tão grande? Porque existe um adulto que tem uma vida que também não pode parar essa vida. E que junto com a vida do filho dele, ele também está aprendendo, desconstruindo, tá também ali, peraí, como fazer agora? Será que esse é o caminho ou não é? Então, esse lugar super difícil nosso como adulto, e também tem o lugar dessa criança, que também está entendendo quais são os mecanismos que ela começa a criar para ela também aprender a viver nessa comunidade. Então, eu achei assim lindo, obrigado, porque eu acho que de verdade, foi um ganho gigante, porque você trouxe um exemplo de um alto grau de complexidade, e você trouxe um outro lugar que foi lindo, em que a gente nem conversou, que foi também do respeito a esse adulto, sim, que também está com essa criança nessa história. E que a gente tem que pensar que quando a gente se respeita, quando a gente não se anula nessa relação mãe-filho, que é super difícil, isso não é uma coisa que... Menina, que eu faço isso desde sempre. Cara, isso é uma construção, eu venho construindo desde que esse guri nasceu. E agora eu dou conta de fazer umas coisas, dou conta de escutar ele chorar, escandalosamente, entender todo o contexto. Porque sim, temos um vínculo, porque sim, estou mais no meu lugar de mãe, de pessoa, mas você mostra para ele que as pessoas têm seu lugar e têm seu valor. Isso é muito importante, né? Tirar eles do centro do universo, né? Tirar eles dessa coisa de que eles são donos de tudo é super importante. E eu acho que isso foi super difícil na pandemia. Eu fico pensando, todo mundo sobreviveu a esse estado desesperador que foi a pandemia. Então, assim, claro, na ânsia de você dar conta do seu chefe muito louco que está te cobrando enlouquecidamente seu home office das 5 da manhã à meia-noite, você tinha que dar conta do guri. Então, você vai fazendo as coisas, porque ele precisa ficar minimamente quieto, porque o educar dá trabalho. Então, você vai atendendo sem se conectar, né? Porque você não consegue não estabelecer essa conexão, você também está fragilizado. Isso acontece eu vejo isso assim, com essas crianças pequenas que ficam afastadas da escola, e aí a hora que voltam, que são eu acho que também é um núcleo que eu consegui enxergar, a hora que vai pro coletivo, meu Deus, como eu tenho coisa para aprender aqui, né? Porque só eu vou dar conta de lidar com situações assim. Mas ele é filho único, e talvez no meu contexto isso aconteça raramente. Agora, na escola, é uma atrás da outra. E que bom que a escola é difícil para a criança, que bom que as relações sejam conflituosas e difíceis, e que nem sempre todo mundo resolva tudo, que às vezes seja muito difícil mesmo. Só que tem que estar conectado, e a gente perdeu, porque a gente estava tentando sobreviver. Então, o olhar da escola, que eu acho que também a Sementes traz isso, da conexão com a criança e tudo, é o que a gente está falando aqui. Você dá conta de fazer essas intervenções também quando você está conectado com a criança. Quando você não está conectado, ou você fala, para com essa besteira que esse brinquedo eu compro outro, ou você vai lá e senta e chora e desaba com a criança. Você não sabe onde essa criança está, o que ela dá conta de lidar com aquilo. Então, eu acho isso importante. E aí a gente tem esses meninos de 13 anos que me chamam muito a atenção, que eu vou saber, putz, é 13. Quantos anos tinha? 14. A gente vai se assustando.
que entraram e foram recolhidos para casa crianças, né? Com corpo de criança, com vida de criança, com brincar infantil, e aí saem para o mundo adolescentes, com outro corpo, com outro nível de hormônio, com outro olhar, e aí tem que lidar com tudo isso, e foram privados aí desse crescer com o outro e tudo mais, e as famílias foram lidando com isso. Então a gente acha que, assim, tem muito trabalho, tem muito caquinho para pegar, para catar. Acho que quem é mãe de adolescente tem que ficar muito atento e muito esperto e olhar. E eu acho que das crianças menores, a gente tem que investir muito, não só nas questões do familiares, mas nas escolares, né, Raquel? Acho que a gente não pode olhar para a escola e falar, pô, eu tenho um monte de conteúdo para dar conta que eu não dei nesses 2 anos, eu tenho um monte de fração, de equação, de não sei o quê, e pegar a resiliência, a tolerância e tudo, pôr embaixo do braço e deixar para depois, porque não vai funcionar, não vai dar certo. E aí a gente tem contextos que são muito bons, né? A brincadeira, os jogos, o convívio coletivo é rico demais para isso. Então ele precisa estar presente na escola, né? O jogo precisa estar ali presente, a brincadeira precisa estar ali presente, porque é neste ambiente, são nessas situações em que as coisas saem do controle e a gente assiste, a gente media e as coisas vão em lugares bons e com gente que está estudando, que quer fazer, e que gente que está aqui, está ouvindo para aprender e fala, poxa, preciso fazer diferente, acho que a gente vai conseguir colher frutos, mas não é fácil. Não, não é fácil. E é um lugar, eu acho que assim, ele não é finito, ele é um lugar de sempre atualização. Então, às vezes, quando você acha que, encontrei o caminho, não é o caminho. Se você encontrou o caminho, você não respeita a diversidade, porque o mundo é tão diverso, vai aparecer uma complexidade tão gigante num contexto que é um ser humano. Esse um ser humano é carregado de um grau de complexidade tão grande, por isso que a escola é um encontro maravilhoso, é um sol, na verdade, eu acho, porque, na verdade, é um encontro de muitas diversidades, em vários corpos, com os seus gatilhos, com as suas sensibilidades e com a sua projeção. Então, é um encontro, e também os seus encontros neurais. E é fantástico isso. Agora é isso, eu acho que a observação de tudo, né? De como que essa criança lida, de como que as coisas acontecem, para o próprio processo socioemocional, quanto para a própria entrada de conteúdo também, que estão alinhadíssimas. Então, não existe escola que não trabalhe conteúdo, então não venha dizer, meu currículo é X, currículo, por natureza, tem conteúdo. E, além disso, você tem a construção muito junta desses dois. Então, a observação ela é um ponto ápice, porque ela é um encontro, sim, do socioemocional e da aquisição de conteúdo. E parece loucura, mas eles estão super juntos. Não, super não é ser nem juntos, né? Se você tem estudos que revelam que quando você trabalha, as escolas em que são trabalhadas as questões socioemocionais, de verdade, né? Tem rendimento cognitivo nas provas mais voltadas para a cognição mais altos. Porque é isso, né? Porque é saber se dar conta de não ir bem, saber o que eu faço com esse erro, porque isso está na aprendizagem. Então, isso não é uma coisa que a gente acha, né, Raquel? A gente acredita nisso. Não, isso tem estudo falando disso, né? Que é preciso. Primeiro, é preciso ser feito para eles não se suicidarem. Poxa, gente, acho que assim, para ontem, né? E segundo que também, se você também quer enfiar as crianças na faculdade, você também quer pontuar isso à escola, também ajuda, né? Então, se também você quer olhar por esse lado, bora que tem que fazer isso. Então, acho que é super... super mesmo importante. que isso mesmo, mesmo que seja uma construção carreirista, que a gente chama, na verdade, também precisa, quanto mais empoderada essa criança, muito melhor a articulação dela numa prova dessa, que emocionalmente é difícil, né? Nós sabemos, né, Gabi? Fizemos no passado. Não, dificílimo, que você tem que ter, acima de tudo, você tem que ter equilíbrio emocional, senão você não dá conta, você sabe muito e não consegue fazer, não passa uma, não passa duas, e vai piorando. Tem uma coisa também que você traz muito, Raquel, quando a gente conversa, eu nem sei quanto tempo já deu de live, dessa coisa da comunicação e das narrativas e da linguagem, que eu acho que assim, que
que é muito importante, a gente transformar uma coisa, a gente conseguir falar daquilo, porque às vezes a gente coloca muitas coisas para lá, deixa para lá, põe embaixo do pano. E quando você traz, quando você conversa daquilo de novo, ele é importante. Então, assim, quando fala de novo de um tio que faleceu com o Frederico, a gente fala daquilo, a gente deixa ele falar Quando ele fala do brinquedo, a gente não tenta mudar de assunto. Não é sempre, não é toda vez que a gente binga de mãe, nem de pai. Mas, assim, você tem que ter essa consciência de que a linguagem, que o processo narrativo é muito importante. Então, às vezes, ontem, por exemplo, eu tava sem luz aqui por horas a fio, então aí a gente foi tomar banho no escuro, e não sei o que. Eu não podia trabalhar, eu tinha que ficar com ele, eu só podia ficar com ele, olha que maravilha. Dialogamos infinitamente. E a gente só ficou no quarto porque era muito frio, então ele não podia correr pela casa e eu não podia trabalhar. Então, nos conectamos. Ele falou loucamente. E aí ele vai narrando as coisas. Então, primeiro ele conta, e aí ele se põe como um sujeito, e aí depende de como é a minha intervenção, do tipo, pô, mas você falou um negócio desse, cara? Aí, não, mas também não foi só. Quer dizer, as coisas as narrativas são muito importantes, a linguagem precisa acontecer. Se a gente não escuta, ele não tem interlocutor, né? Então, a pessoa precisa ser ouvida. Nós vamos ter que fechar, mas eu acho que esse link que você trouxe, ai, mulher, eu fico emocionada aqui, já fico enlouquecida. Esse link que você trouxe, ele tem uma correlação com as línguas, a maneira como o povo pensa e a linguagem. Por quê? Eu acho isso fantástico, porque assim, quando você tem um inglês em que, para nós, do português, para nós, né, para eles não é invertido, não, pelo amor de Deus. Para nós, algumas frases em inglês, elas ficam invertidas. E aí nós falamos, o sujeito é posto aqui, e o verbo está aqui. E aí nós temos uma estruturazinha muito fixa, que isso é muito de uma identidade do nosso jeito de pensar, nosso jeito de comunidade que fala português, e uma comunidade inglesa de se portar e se construir. E isso, assim, eu estou falando nesse lugar, porque isso tem tudo a ver com o que você está falando, que é quando a gente escuta a criança, e tem a narrativa dessa criança, essa tua criança, ela às vezes constrói a frase ou o texto de um jeito que você não faz. E aí você vai dizer assim, caraca, isso tem tudo a ver com o jeito que ela pensa. E às vezes você está se projetando como adulto, num lugar muito achando que você é o bambambam da história, achando que ela entende daquela maneira, e aquilo às vezes não processa tão diretamente. E se você escuta a sua criança e entende a maneira como ela processa a chegada, porque o jeito que ela fala é o jeito que ela quer a chegada para ela. Então, você entende que algumas vezes a tua criança, algumas idades, elas pensam super invertido mesmo. E aí você percebe que naquela idade, de quando ela começa a construir processo de fala, de 4 a 5 anos, ela fala invertido. Algumas coisas ela fala invertido. E é do jeito que ela escuta. Então, se você pega e pinça com uma grande sacada, caraca, é assim que ela escuta. Então, eu sei um jeito de explicar para minha criança tal situação, porque eu sei que ela recebe daquele jeito. E você só vai saber se você escutar a sua criança. Então, você só vai saber qual é a fase em que ela compreende uma ordem de sujeito, verbo e objeto, quando você dá ponto a essa escuta, né? A trazer essa narrativa. E isso é total lugar da construção para a alfabetização. Até pensando no processo bilíngue. Por que é difícil essa criança processar quando pequena? Porque essa linguagem tem a ver com uma construção neural e ela precisa desenvolver. Assim, é apaixonante. Eu acho que a escuta ela é um lugar central para a troca. Muito que bem. Ficamos com o assunto para a próxima. Obrigado quem passou a tarde com a gente. Foi muito bom. Tarde, não, foi gostoso. A gente começa semi-conversado, né, Raquel? A gente começa de um começo com algum roteiro e aí as coisas caminham, porque a gente se conecta aí de outras formas. Tem pergunta boa. Tem pergunta, vamos lá. Qual o lugar do jogo nesse processo? Quer falar? Quer que eu falo alguma coisa, Raquel?
quer começar, a gente... Eu acho que tem dois tipos de jogos super importantes na infância. Eu acho que tem uma coisa de jogo simbólico, que é muito, muito importante para essa criança se colocar no lugar do outro e se imaginar e fazer uma coisa assim, quando você consegue trazer uma situação em que a criança pode dar conselhos de comportamento ou de atitudes para alguém que não seja ela. Então tem uma coisa bacana que às vezes eu faço aqui em casa, que é brincar com os bonecos e aí trazer uma situação que pro guri é difícil, sabe? Então eu represento aquilo e falo, bom, o que você falaria para ele fazer? Que conselho você daria? Porque, lógico, na ordem da consciência e da razão eles até sabem, mas na hora que tá lá na prática é difícil. Mas é um caminho, né? É um exercício cerebral que você está percorrendo aquele trajeto. Então você sabe que esse é o caminho, que esse assim, que esse é o jeito melhor de resolver e tudo mais. Então tem a questão do jogo simbólico, fora de todas as outras questões que o jogo simbólico traz. E tem os jogos competitivos e colaborativos que são sensacionais. Eu acho que assim, a escola que não joga tá perdendo tempo. Se você tá ali sentado fazendo ficha, você me desculpa, você tá perdendo muito tempo precioso, porque é muito. O tempo hoje em dia é a coisa mais cara que existe. E se você tá ali dando ficha para um carinha fazer sozinho, meu amigo, você tá perdendo muito tempo. Então o jogo precisa estar lá. Então os jogos de tabuleiro, tem um monte de gente fazendo jogo que tem relação com o socioemocional, tem pessoas muito sabidas e bacanas construindo isso. E mesmo jogo de dama, jogo da velha, jogo de trilha, eles causam muita confusão, né? Ganhar e perder é difícil, esperar a vez é difícil. E mesmo jogos colaborativos, que se todo mundo não faz, não dá certo, que são muito sensacionais. Então eu acho que o jogo é para ontem na escola. Eu acho que o jogo também ele é um encontro de estar com a criança, né? Então, assim, se o adulto ele gosta de alguma coisa, um jogo, e aí ele faz esse encontro com a criança, também é um lugar de escuta e um acolhimento tão grande, porque a partilha, o olho no olho, a risada, e isso já é um processo que acolhe. E aí, a dinâmica do que acontece, foi o que você falou, que são alguns exemplos, né, que aí trazem para aquela discussão, você também consegue pescar um pouco de quais fases teu filho está, como que ele está pensando, dentre as situações em que você coloca e vê como que ele se sai, ou você se assusta ou você fica animado, porque a coisa... porque também tem isso, né? Às vezes acontece uma situação exata e você fala, caraca, ele tá nesse lugar, meu Deus do céu, acho que eu me atrasei aqui em algum lugar. Eu preciso retomar porque ele tá com essa ideia. Por que ele tá com essa ideia? Então... Eu acho que, falando de mim até um pouco, é muito difícil aqui pro meu guri perder, muito difícil. E filho único, né, gente? A gente joga jogo da velha e ele ganha, né? A gente joga tudo e ele ganha, porque a vida é assim, né? Eu acertei no carrinho, mas errei em muitas outras coisas. E aí ele, cara, pra ele é muito difícil perder. E quando ele tá com a gente, é um escandalão. Quando ele tá com mais gente, ele ainda dá uma disfarçada, mas ele quer parar o jogo e tudo. E aí, o jogar aqui é muito legal, porque eu sei isso. Então eu tenho esse dado do meu guri. Cara, pra ele perder é muito difícil. E tem meu dedo ali, tem o temperamento dele. Sempre é uma combinação de coisas. Mas o jogar na escola vai tirar... Eu posso cutucar daqui, né? Eu vou me conectar com ele, tudo. A gente vai brincar de uma coisa que a gente gosta junto. Mas o jogo na escola vai tirar ele desse lugar. Porque o amigo não é a mãe dele. O amigo vai ganhar. Porque o amigo também quer ganhar. E outra... E às vezes o amigo tá num jogo que ele vai querer que seja o jogo dele, e aí como articular esse lugar, entendeu? Agora quando ele quer jogar em casa, super, vamos lá, vamos no teu jogo. Às vezes aqui é outro desenho para essa entrada do jogo, né? Exatamente, eu não quero isso. Eu acho sensacional, acho que o box Cambalhota colocou um lugar que é fundamental, que é o jogo tanto na escola quanto fora da escola. Eu acho que é um super lugar de aprendizado. Imagina, que mãe que briga por cor de pino. Me diga, que mãe que briga por cor de pino. Mas o amigo brigará. Certamente brigará. Verdade. Então tá bom. Raquel, obrigada. Daqui a pouco a gente se encontra aí na porta da escola. Tchau. Tchau.